Meu irmão transformou minha vida em um inferno e depois engravidou minha esposa. Agora ele quer minha ajuda depois que nossos pais o deserdaram e me deixaram uma herança de $2 milhões. Meu irmão mais novo, David, sempre nutriu um ressentimento profundo contra mim. Se você pensa que isso veio da inveja, está enganado. Ele era o filho favorito, não eu. Não havia razão para ele sentir ciúmes. Para contextualizar, nossa mãe sempre mimou David. Ele era o filho de ouro da família. Ela cozinhava para ele, lavava suas roupas e ainda me pedia para ajudá-lo nos estudos. Eu era obrigado a auxiliá-lo simplesmente porque éramos família, mas nunca recebi o mesmo tratamento. Eu aceitei isso, pois era bastante independente. Talvez fosse parcialmente minha culpa por sempre atender às suas necessidades sem esperar nada em troca. Ele nunca me ajudava quando eu precisava e só me procurava quando queria algo. Enquanto eu era uma criança quieta e introvertida que gostava de estudar e ficar sozinho, David era barulhento e agressivo, assim como nosso pai. Também sou muito direto e honesto, sem adoçar as palavras. Acredito que minha mãe tenha desenvolvido uma percepção negativa sobre mim por causa disso. Esse favoritismo fez de David o queridinho da família, e eu não me importava enquanto crescíamos. No entanto, os problemas começaram quando ele passou a me intimidar e zombar de mim por ser diferente. Ele me provocava sobre minha altura e o fato de usar óculos. Invadia meu quarto, lia meu diário e depois reclamava com minha mãe sobre o que eu tinha escrito. Quando eu gritava e reclamava da invasão de privacidade, nossos pais riam e diziam que não era nada demais. Ele fez coisas piores, como quase quebrar meus óculos e colocar sujeira na minha comida. Uma vez, colocou pedrinhas no meu cereal, mas felizmente as vi antes de mastigar. Quando contei à minha mãe, ela ignorou e disse que é assim que irmãos criam laços. Ele me insultava usando minhas inseguranças. Na escola, em vez de me apoiar contra os valentões, ele se aliava a eles, me chamando de fracassado e encorajando agressões físicas contra mim. Uma vez, durante uma discussão trivial, ele me disse para me matar. Embora pudesse ignorar a maioria dos insultos, esse realmente me machucou, pois eu estava com sérios problemas emocionais na época. Meu pai costumava trabalhar muito e minha mãe não se importava. Na adolescência, a situação piorou. David tentou até colocar fogo no meu cabelo. Para minha surpresa, nossa mãe defendeu ele, dizendo que era apenas uma brincadeira. Meu pai, finalmente, interveio e ameaçou chamar a polícia. Isso foi um choque para David, pois ele nunca tinha sofrido consequências antes. Meu pai passou a me apoiar mais. Conversamos e ele percebeu quanto sofrimento eu tinha passado. No dia seguinte, ele falou com a diretoria da escola para divertir os valentões e me matriculou em aulas de MMA. No início, parecia ridículo para um nerd como eu aprender a lutar, mas me dediquei e melhorei minha confiança. Um dia, peguei David roubando meu dinheiro e, em vez de recorrer ao meu pai, o enfrentei. Dei um soco nele e recuperei o que era meu. Ele chorou e chamou minha mãe, que me repreendeu, mas meu pai tomou minha defesa. David começou a se afastar de mim. Com o tempo, ele passou a me ignorar e falar de mim pelas costas. Quando fui para a universidade com uma bolsa de estudos, senti um enorme alívio. Conheci minha esposa, Karen, na faculdade, e nos casamos após ela engravidar. Achei que tinha encontrado minha alma gêmea, mas anos depois, descobri 2 traições. Mesmo assim, perdoei e seguimos em frente. 3 meses atrás, minha vida desmoronou quando Karen revelou que teve um caso de anos e que nosso filho podia não ser meu. Ela admitiu que o amante era David. Eu fiquei em choque absoluto. Ela contou que o caso começou quando ela passou um tempo na casa da minha família, tentando criar laços com David. Com o tempo, desenvolveram uma conexão secreta. Eles continuaram se encontrando durante os anos de casamento, inventando viagens de trabalho. Karen tentou me convencer a perdoá-la, mas eu saí de casa imediatamente. Contei tudo para meus pais. Minha mãe, claro, tentou defender David, mas meu pai exigiu uma explicação. Liguei para David na frente deles e o confrontei. Ele inicialmente negou, depois culpou Karen, dizendo que era irresistível para as mulheres. Meu pai perdeu a paciência e anunciou que ele estava deserdado e que não pagaria mais sua universidade ou suas despesas. Meu pai me ajudou a conseguir um advogado e iniciar o divórcio. Fizemos um teste de paternidade e ficou provado que David era o verdadeiro pai da criança. Essa foi a pior dor que já senti. Eu amava aquele menino,
mas não conseguia mais olhar para ele sem lembrar da traição. Karen implorou para que eu continuasse na vida dele, mas eu não consegui. Meu divórcio foi finalizado e eu recomecei minha vida sozinho. 2 semanas atrás, meu pai me ligou para dizer que estava considerando mudar seu testamento porque não queria deixar nada para David. Meu pai é incrivelmente teimoso e, uma vez que decidiu cortar David de sua vida, ele se manteve firme nessa decisão. David tentou entrar em contato com nossos pais e até apareceu na porta deles implorando por perdão, mas eles se recusaram a deixá-lo entrar. Até minha mãe, que normalmente cedia aos ataques de birra de David, parecia ter desistido dele, embora isso devesse ter sido mais difícil para ela. David nunca me mandou uma mensagem para se desculpar pelo que fez, o que mostrou que ele não se arrependia de suas ações se ele só estava chateado por ter sido cortado de nossos pais. Meu pai me disse que planejava deixar tudo para mim, garantindo que David não pudesse contestar depois. Ele deixaria apenas $1 para David. Meus olhos se arregalaram de choque, pois meu pai havia trabalhado duro a vida toda. Somando seus bens, fundo de aposentadoria e seguro de vida, o total chegava a quase $2 milhões. A única condição em seu testamento era que, se ele falecesse antes da minha mãe, ela continuaria morando na casa deles, mesmo que a propriedade fosse transferida para mim. Eu não me importava com isso, pois queria cuidar da minha mãe em seus últimos dias. De alguma forma, David descobriu sobre isso e, sem conseguir alcançar nossos pais, me ligou ontem tentando fazer as pazes. Ele explicou como estava tendo dificuldades na faculdade e que, depois que Karen descobriu a paternidade da criança, ela começou a pressioná-lo por pensão alimentícia. Ele disse que não tinha dinheiro e estava procurando empregos de meio período, mas não conseguia encontrar nada. Ele implorou para que eu falasse com nossa família para recomeçar, já que ele realmente precisava da minha ajuda. Eu ri na cara dele e disse que estava farto. Lembrei a ele que deveria ter pensado nas consequências antes de dormir com minha esposa e engravidá-la. David argumentou que eu estava sendo injusto e que Karen também tinha culpa, o que eu concordei. Eu o lembrei de que a havia divorciado, tornando-a agora problema dele. Ele não deveria estar me ligando para reclamar dela ou da criança, pois essas eram as consequências de suas próprias ações. David começou a levantar a voz, mas eu o interrompi, lembrando-lhe que ele não era mais o filho favorito da família, mas sim a ovelha negra que dormiu com a esposa do próprio irmão. Naquele momento, David começou a chorar, dizendo-me como todos, incluindo nossos avós e parentes, haviam se voltado contra ele. Embora isso fosse verdade, não era mais minha preocupação. Eu disse a ele que estávamos acabados e que ele nunca mais deveria me ligar, pois eu não o considerava mais meu irmão. Desde então, fiquei relembrando a conversa em minha mente. Apesar do meu ódio por meu irmão, eu nunca o tinha ouvido chorar, pelo menos não desde que éramos crianças. Não vou mentir, me machucou um pouco vê-lo tão desamparado. Então, acho que estou aqui para perguntar se devo falar com nossos pais sobre ele ou se eu seria um idiota por não fazer isso. Atualização 1. Oi, pessoal. Muitos de vocês têm perguntado por que não tenho mais contato com meu filho, Henry, e alguns até me chamaram de cruel. Preciso explicar que não me sinto confortável em criar o filho de outro homem. Isso não é um caso de enteado. Fui levado a acreditar que Henry era meu filho, apenas para mais tarde descobrir que ele, na verdade, é filho do meu irmão David. Naturalmente, essa revelação doeu profundamente e chorei por dias. O principal motivo pelo qual não quero nenhum contato com Henry é que não quero mais Karen em minha vida. Se eu permanecer conectado ao filho dela, ela encontrará uma maneira de voltar para a minha vida, e eu preciso do meu espaço. Vocês podem me achar cruel ou egoísta, mas eu não consigo vê-lo novamente, pelo menos não por um longo tempo. Atualização 2. A maioria de vocês adivinhou corretamente que foi minha mãe quem informou David sobre meu pai mudar o testamento, levando David a me ligar como último recurso para consertar as coisas. Eu a confrontei na frente do meu pai, e ela desabou, dizendo que eu já havia punido David o suficiente e que ele havia aprendido a lição. Meu pai disse firmemente à minha mãe que, se ela acreditava que o que David fez era perdoável, então ele não poderia mais continuar casado com ela, porque nunca poderia perdoar tal traição. Essa ameaça silenciou minha mãe. Meu pai deixou claro que, se ela falasse com David novamente e descobríssemos, ela poderia arrumar suas malas e sair. Como mencionei, meu pai é muito teimoso. Espero que minha mãe aprenda com seus erros. Atualização 3. Reddit, já se passaram 5 meses desde minha última atualização. Meu relacionamento com meus pais melhorou nos últimos meses.
Meu pai e eu jogamos golfe todos os fins de semana, e ele me trata mais como um amigo do que como um filho. Embora minha mãe sinta falta de David, ela tem se mantido afastada dele. A última coisa que ouvi sobre David foi através do meu primo, que disse que David estava pedindo dinheiro para todo mundo e acabou tendo que abandonar a faculdade porque não conseguia pagar as mensalidades. Ele e Karen estão morando juntos, e ele tem um trabalho de meio período como mecânico. Aparentemente, eles estão criando Henry juntos, o que, eu acho, é algo bom. Eu nunca discuto David com meus pais, e eles também não o mencionam. Para todos que perguntaram, estou indo muito bem. Fui promovido no trabalho há 2 meses, então meu salário melhorou significativamente. Não estou namorando ninguém, pois sinto que ainda preciso de tempo e espaço para me curar. Tenho feito terapia, então veremos como isso funciona. Obrigado por ouvirem minha história. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar os seus pensamentos.